Bom dia, Bianca. Vai ser um prazer trabalhar. Obrigado pelo carinho, né? E vai ser ótimo trabalhar com você, com o Ricardo, com o Laerte, com a Juliana, enfim, com toda a equipe aqui da CBN. Mas enfim, vamos aqui o que é importante. Vamos. Agora, no próximo dia 31 de janeiro, o governo do estado do Rio vai assumir que não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Isso é muito grave. O governo vai declarar que está gastando mais de 49% de suas receitas com o pagamento de salários. Ou seja, ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Esse índice vai ficar, o governo ainda está fechando as contas, mas deve ficar em torno de 51%, 52%, ou seja, acima do índice de 49%. E ao assumir isso, ao assumir que não cumpriu a lei, o Estado fica automaticamente proibido de dar reajustes salariais, proibido de fazer contratações, proibido de fazer concursos. E mais, as notícias ruins não param. Para tentar viabilizar aquele acordo com o governo federal, que o Pezão ontem, o governador Pezão anunciou ao lado do ministro da Fazenda. Que a gente trouxe hoje na abertura do programa, falou desse acordo que foi costurado em Brasília e cheio de contrapartida, né? Sim, mas as contrapartidas, quer dizer, na prática, o governo vai mandar praticamente todo aquele pacote que mandou em novembro passado, chamado pacote de maldades, todo aquele pacote vai ser ressuscitado, vai ser enviado de novo para a Assembleia Legislativa. E aquelas medidas são muito duras, né? E geraram tantos protestos, né? De servidores, aquele quebra-quebra todo, e os deputados ficaram com medo e foram rejeitando. Por exemplo, além daquele aumento da contribuição previdenciária, né? De 11% para 14%, o pacote vai reiterar que inviabiliza qualquer reajuste salarial. Por quê? Entre os projetos, vai estar um projeto que diz que qualquer aumento, qualquer reajuste, qualquer aumento de salário, para que haja um aumento de salário, vai ser preciso que no ano anterior tenha havido um crescimento da chamada receita corrente líquida. O que é isso? É a soma de todos os tributos, de todos os impostos que o governo recebeu. Então, para ter aumento em 2017, se esse pacote foi aprovado, teria que ter havido no ano passado um crescimento da receita corrente líquida. Como não houve crescimento, nada de aumento. Ou seja, futuros reajustes, futuros aumentos, no caso da aprovação dessa lei, terão que depender de um crescimento da economia, de um crescimento dos impostos. E a arrecadação vem caindo. Sim. Outra coisa também que gerou muita polêmica, o governo vai propor de novo o adiamento de alguns reajustes salariais que estão previstos em lei. Isso afeta algumas categorias, principalmente na área de segurança. Por exemplo, delegados da Polícia Civil. O governo andou muito generoso há um tempo atrás, né? 2014, na época quando ia ser candidato, né, ao governo, o governo do Pezão, já governador, mandou um pacote, vários aumentos reais para algumas categorias, e agora ele diz, não dá para pagar, isso é compromisso com o governo federal. Ou seja, o governo vai tentar aprovar agora tudo que já tinha sido rejeitado. O argumento é que ele vai fazer isso agora com respaldo do governo federal. E o governo federal diz que só ajuda o governo do estado se estas restrições, se estas medidas foram aprovadas. Né? O governo federal está acenando aí vai deixar de cobrar parcelas da dívida por 3 anos, né? Deixar de cobrar parcelas da dívida que o estado tem com Brasília, vai atuar em bancos para que bancos também renegociem, desde que o governo faça o que se chama de dever de casa, mas enfim, cumpra faça aprovar essas medidas tão duras. Resta saber se os deputados estaduais que vão ser candidatos daqui a menos de 2 anos vão querer aprovar essas medidas. Eles estão prontos para assumir o ônus político disso. Pois é, porque o Pezão certamente não vai ser mais candidato a nada, né? Agora, os deputados estaduais, alguns deles vão tentar a reeleição, outros tentarão ser deputados federais, um ou outro vai tentar o Senado, mas eles vão bancar isso. E aí, agora, na prática, o consenso é o seguinte: se o Pezão aprovar, se essas medidas forem aprovadas, o governo Pezão ganha uma sobrevida. Se essas medidas não forem aprovadas, a própria permanência do Pezão no governo fica ameaçada. Porque ele não paga salário, não tem dinheiro, não paga fornecedor. Então, assim, na verdade, o que vai se jogar, mais do que se jogar, além de se jogar, uma saída, uma eventual saída para a crise do Estado,
o futuro político do Pezão está em jogo a partir aí talvez a partir do final de janeiro, fim de fevereiro, quando essas medidas, a ideia é aquela história também da redução de salários e de jornada de trabalho, que também depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Enfim, teremos muita notícia pela frente. E semana que vem a gente vai discutir isso tudo muito mais profundamente, né? Você certamente vai trazer aqui ao programa nossos comentaristas e convidados especiais para debater esse assunto, até porque a Alerj já se prepara para ter em suas mãos de volta esse pacote, o chamado pacote de maldades. Pacote de maldades, e certamente os servidores vão também se mobilizar do jeito que fizeram lá no fim do ano passado. Vai ser uma briga boa pela frente. De falta de notícia, a gente não morre, Bianca. Não morre.